Bem-vindo ao primeiro vídeo do passo a passo do boneco Bernardo. Lembrando que todos os detalhes dessa peça você encontra no vídeo de apresentação. Peso, agulha, fios, materiais utilizados e todas as informações estão lá no vídeo da apresentação. E na descrição desse vídeo você encontra a playlist completa dessa peça. Não deixe de conferir. Agora faremos o braço. Não tem diferença entre o braço esquerdo e o braço direito. Então, basta fazer 2 vezes a receita que faremos agora. Eu já tenho um pronto. Vamos fazer mais um. Vou começar com a linha macadâmia. No meu dedo, vou fazer um círculo mágico. Então, eu só dou uma volta, formando esse X. Passo a agulha por baixo, laço a linha, tiro do meu dedo e seguro esse anel. Agora eu faço uma correntinha. Pronto, aqui está o meu anel mágico. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos. Então eu vou colocar a agulha dentro do anel, vou puxar a linha, tenho 2 laçadinhas. Laço novamente e passo por dentro das 2. Tenho um ponto baixo. Vou fazer mais 4. Só passo a agulha por dentro, laço, 2 laçadinhas, passo novamente e passo por dentro das 2. Tem vídeo explicando detalhadamente de como fazer os pontos crochê aqui no canal. Então eu tenho 5 pontos, vou alongar essa linha e vou puxar essa linha inicial. Pronto, fechei o círculo. Volto com a minha agulha dentro da laçadinha, vou lá para o meu primeiro ponto. Deixa esse ponto mais apertadinho. Essa linha aqui eu já vou passar por cima da minha agulha e vou ajustar essa laçada. Agora eu já vou fazer direto um ponto abaixo aqui. No crochê do amigurumi, a técnica do amigurumi, nós usamos o crochê circular contínuo. Então, nós não fechamos as nossas carreiras. Nós vamos aqui no primeiro ponto e fazemos um ponto baixo direto, sem fechar a carreira. Então, eu tenho um ponto. Volto no mesmo lugar, esse mesmo ponto de base, vou fazer novamente um ponto. Estou usando ponto baixo em X. Tenho um aumento. Agora eu vou, no próximo ponto, vou fazer mais 2 pontos no mesmo ponto de base. Mais um aumento. Então, eu tenho uma sequência de 2 aumentos. Vou fazer aumentos em todos os pontos dessa carreira. Então, eu tenho 3 aumentos, 4 aumentos, e no último ponto, mais 2 pontos. 1 e 2. 5 aumentos. Finalizo a segunda carreira com 10 pontos. Deixa eu ajeitar aqui. Essa linha eu não preciso mais dela. Vou colocar ela lá para trás. E agora, na terceira carreira, eu vou fazer um ponto no primeiro ponto, olha. Vim direto no primeiro ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Eu tenho um ponto no mesmo lugar, mais um ponto. Então, nessa carreira, eu tenho um ponto e um aumento. Essa é a sequência que eu vou repetir 5 vezes nessa carreira. Então, eu vou fazer mais 4 vezes. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Terceira vez. Um ponto e um aumento. Quarta vez. Um ponto e um aumento. Quinta vez. Finalizo a carreira com
15 pontos. A quarta carreira é uma carreira de repetição. Isso quer dizer que eu vou fazer um ponto para cada ponto que eu tenho de base. Vou pegar essa linha que eu tenho aqui do início como marcador. Só passar ela para frente. Assim eu não preciso colocar marcador ainda. Eu uso a própria linha que eu tenho. Então eu vou fazer para cada ponto que eu tenho de base, um ponto. Então eu tenho 15 pontos. Vou fazer 15 pontos novamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tenho aqui 15 pontos. Vou pegar a linha que eu usei aqui, vou tirar. Agora, nós faremos o dedão da nossa peça, que é um ponto pipoca. Então, para fazer esse ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, entro no meu ponto, laço novamente. Agora eu tenho 3 laçadas. Laço e puxo 2, laço e puxo 2. Tenho um ponto alto. Eu vou fazer mais 4 vezes. 2, 3, 4 e 5. Cuidado para não alongar muito esse último ponto. Então, eu tenho 5 pontos altos. Dou uma leve alongada aqui, tiro a minha agulha e volto no meu primeiro ponto, que está aqui. Ou eu posso contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o meu primeiro ponto. Coloco a agulha, lá ajusto e puxo com um ponto baixíssimo. Agora eu fecho esse ponto com uma correntinha. Puxo para ele ficar mais justinho. Tá? Então aqui eu tenho um ponto pipoca. E vou fazer nos outros pontos um ponto baixo, para cada ponto de base. Então é uma sequência de 14 pontos baixos agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Finaliza essa carreira com 15 pontos. Primeiro ponto, que é um ponto pipoca, e os demais, que são pontos baixos. A sexta carreira, eu vou repetir novamente os 15 pontos. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto. Só que eu não vou fazer um ponto pipoca, né? Venho no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. Aqui nós podemos colocar um marcador também. Vou já puxar o marcador aqui. Deixa eu só tirar ele da frente. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou pular esse pontinho que é a correntinha que a gente fechou. O ponto pipoca. Venho aqui, ó. Aqui é o terceiro ponto alto dessa carreira, ponto pipoca. Eu vou pegar só essa laçadinha da frente. Ok? Aí vou lá no meu próximo ponto, no meu ponto baixo. Aqui, ó. E vou fechar todo mundo junto. Fazer meu ponto baixo normal. Só que eu vou fechar essa laçadinha junto. Para que o dedinho fique mais arredondado.
Então, eu tenho um ponto, agora eu vou fazer mais 13. 3, 4, finalizamos essa carreira e ainda temos os 15 pontos. Agora eu vou tirar esse marcador, vou colocar ele lá para dentro e vou pegar um marcador mesmo. Vou usar um fiozinho qualquer. Vou só passar ele por cima das minhas linhas do meu ponto. Agora eu vou vir no próximo ponto, esse é o início da 7ª carreira. Vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto eu vou fazer uma diminuição. Então, eu tenho aqui, ó, esse é o próximo ponto e esse é o seguinte. Eu vou pegar apenas na linha da frente, ó. Aqui é o ponto inteiro. Eu vou pegar apenas aqui, ó, a argolinha da frente. Vou lá no próximo ponto, vou pegar novamente a argolinha da frente. Então, nos 2 pontos seguintes, eu pego só a argolinha da frente. Puxo o ponto, faço meu ponto baixo. Opa, escapou. Agora sim, um ponto baixo. Então, eu tenho um ponto e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência de um ponto e uma diminuição 5 vezes nessa carreira. Já fiz uma vez, vou fazer mais 4. Um ponto, uma diminuição. Um ponto, uma diminuição. Terceira repetição. Um ponto, uma diminuição. Quarta repetição. E um ponto, esse é a volta inteira. E uma diminuição. Quinta repetição. Pronto. Essa carreira eu tenho 10 pontos. Agora eu vou subir o marcador, só passo ele para cima, aqui para frente. A peça ficou menorzinha, mais curtinha, que começa a ser um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas vamos. Próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo, esse é o início da minha 8ª carreira. No seguinte, mais um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Tem uma sequência de 3 pontos. No ponto seguinte, nós vamos fazer uma diminuição. Então, vamos pegar pela frente os próximos 2 pontos. Pego aqui e pego aqui, ó. Então, tenho 3 pontos e uma diminuição. Eu vou repetir essa sequência. Um, 2, 3, uma sequência de 3 pontos e a diminuição. Pronto. Essa carreira tem 8 pontos. E aqui, terminamos a mãozinha. Vou mostrar aqui o dedinho. Eu gosto de fazer esse pontinho junto no dedinho. Esse aqui eu não fiz. Veja como o dedo fica mais pontudo. E nesse aqui está feito. Ele fica mais delicado. É gosto. Você vê qual que você prefere, o dedo mais pontudinho ou o dedinho mais delicado. Aí, se preferir pontudinho assim, é só fazer a carreira, seguir ela normal. Se gostar mais redondinho, faça como eu fiz, de pegar o terceiro ponto alto aqui, só a correntinha de trás, correntinha da frente, na verdade, e fechar junto com o ponto baixo seguinte. Agora eu vou subir o marcador, vou fazer início da 9ª carreira, eu vou fazer um ponto,
venho no mesmo lugar, faço mais um ponto. Então, temos um aumento. Agora, eu faço uma sequência de 3 pontos. 1, 2 e 3. Então, eu tenho um aumento no primeiro ponto e uma sequência de 3 pontos baixos. Eu vou repetir essa sequência. Fazer um aumento. E 2 pontos no mesmo lugar. E uma sequência de 3 pontos. 1, 2 e 3. Chego ao final dessa carreira, eu tenho 10 pontos. Agora eu vou subir o marcador novamente, só passar ele para frente. Vou dar uma alongada na minha linha, que eu preciso colocar um pouquinho de enchimento dentro dessa mãozinha. Eu vou colocar bem pouquinho, só para ela não ficar vazia. Vou usar uma pinça para me auxiliar. Pode usar uma pinça de sobrancelha. Só coloco aqui. É só um pouquinho, tá? Não precisa muito. Como eu já tenho a primeira peça pronta, eu vou pegar e vou ver se tem mais ou menos a mesma quantidade. Para as duas ficarem parecidas. Bom, agora eu vou fazer uma sequência de 26 carreiras de ponto sobre ponto. Esse é o início da 10ª carreira, então eu vou subir da 10ª à 35ª carreira, mantendo os 10 pontos que eu tenho de base. Eu só faço um ponto para cada pontinho. Tome cuidado para não perder pontos e nem fazer aumentos. Essas carreiras que nós fazemos apenas repetições, às vezes a gente descansa, relaxa um pouquinho e acaba perdendo ponto ou faz um aumento sem querer. Então, mantenha os 10 pontos que nós temos de base até a 35ª carreira. Olha aqui, ó, que eu fiz a 10ª carreira, vou iniciar aqui a 11ª. Não vou mexer no meu marcador, deixar ele aqui. Só passo por cima dele. Assim. Pois eu sei que a partir do meu marcador, está aqui, eu tenho que contar 26 carreiras. Não preciso ficar voltando no início para contar tudo desde o início. A partir daqui eu tenho 26 pontos. Se você estiver usando aqueles marcadores, parece um grampinho, coloque o marcador aqui nessa linha da frente, ao invés de colocar no ponto, senão o marcador pode abrir um pouco o ponto e fica um pontinho meio largo. Então, vamos subir as 26 carreiras. Subi algumas carreiras, ainda não subi todas, mas eu vou dar uma paradinha agora para colocar um pouco de enchimento. Não vou colocar muito, porque eu não quero que o bracinho fique muito fofo. Vou usar a minha pinça. Mesmo eu tendo essa pinça longa, eu não gosto de subir tudo, todas as carreiras, depois colocar o enchimento. Fica difícil de espalhar bem o enchimento aqui dentro, a gente acaba fazendo um monte de bolinha. E eu não gosto desse resultado. Eu gosto da aparência da peça assim. Bom, como eu tenho a primeira peça aqui, eu vou ver como eu coloquei na primeira, para que elas fiquem iguais. Coloco só um pouco, não coloco até aqui em cima. Porque o enchimento me atrapalha de tecer. Então é só
esse pedaço mais fundo. Agora eu vou tecer o resto. Depois eu coloco mais enchimento. Subi as 26 carreiras. Olha aqui, ó. Aqui é o meu ponto. Veja que no crochê circular contínuo, o ponto vai andando um pouquinho para a direita. Isso é normal, tá? Então, mas eu não quero, se eu fosse parar onde eu deveria parar, aqui, olha, o ponto ficaria aqui. Mas eu preciso que ele pare do lado do dedão, tá? Que dê as 26 carreiras e que fique do lado do dedão. Então, eu vou ajeitar um pouco a minha peça, vou dobrar para eu ver onde que é esse ponto. Então, ele está aqui, ó. Então, eu vou tecer mais esses pontinhos, isso não vai fazer diferença. Tecer até chegar aqui. Que no meu caso, eu vou tecer uns 6 pontos a mais. Então, eu vou. 1, 2, não, foram 5 pontos. 3, 4, e mais um pontinho que eu já tinha feito, já tinha passado lá do outro lado. Então, aqui, meu ponto inicial é aqui, então eu coloquei mais 5 pontos. Isso não importa quantos pontos você vai precisar colocar, tá? Portanto, que você dobre e que ele fique aqui no dedão, esse início. Olha aqui, aqui está a minha última marcação. Então, acima dessa marcação, eu tenho 26 carreiras. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, tá certinho. Vou colocar um pouco mais de enchimento. Eu não quero colocar muito, mas também não quero que fique muito vazio. Não vou colocar em bolinha. Essa parte aqui de cima eu não coloquei enchimento. Ficou bem vazio mesmo. Então, eu só distribuí bem esse enchimento. Eu acho que assim já está. Os dois braços fiquem iguais. Agora eu vou trabalhar os dois lados da carreira. Então, eu vou pegar a minha agulha e vou pegar o ponto da frente e o ponto de trás. E vou fechar os dois juntos. Porém, eu preciso fazer uma diminuição no início e uma diminuição lá no final. Então, eu vou ajustar a minha peça, a minha laçada, virar a peça assim, ó. Olha como a minha linha passou lá para trás. E eu vou pegar o primeiro ponto e o último. Preciso pegar os dois juntos. Pego o primeiro ponto e pego o último. Laço a linha e puxo. Não vou tirar esse ponto agora. Vou pro próximo e vou fazer a mesma coisa. Pego a linha da frente, o ponto da frente e o ponto de trás. Os dois juntos. E vou de novo. Puxo. Estou com 3 argolinhas. E agora eu fecho todo mundo. Fiz uma diminuição. Agora no próximo, eu pego o ponto da frente e o ponto de trás. Puxo novamente. Faço um ponto baixo. No seguinte, eu vou fazer uma diminuição outra vez. Então, pego os dois pontos, o da frente e de trás, puxo, e no último, o da frente e de trás, e puxo. Agora eu fecho todo mundo. Pronto. Encerrei a 26ª carreira com 3 pontos baixos. Posso alongar essa linha e cortar. Não preciso de muito fio. Só o suficiente para arrematar. Caso a gente tenha algum buraquinho na emenda,
nós já vamos aproveitar esse pouquinho aqui, já vai ser o suficiente. Então, eu vou colocar na minha agulha de tapeceiro e vou fechar esse ponto. Então, eles estão aqui, ó, as 3 linhas que nós fechamos, só que o ponto fica frouxo, fica solto, né? Então, eu vou pegar a minha agulha, vou passar por dentro desses pontos. Assim, ó. Passei por dentro. E agora eu vou só ajustar. E agora não solta mais. Vou mostrar. Esse braço eu ainda não fiz esse arremate. Então, eu tenho um ponto, segundo ponto e o terceiro ponto. Quando eu for vir aqui fazer a emenda no corpo, e vou colocar a agulha aqui, ó, ela solta. Tá vendo? O ponto está solto. Por isso que a gente precisa fazer esse arremate. E o nosso bracinho está finalizado. Então, faça a receita 2 vezes e nos vemos no próximo vídeo, onde faremos juntos as perninhas. Vejo você lá. Tchau, tchau.